Toda essa aula será em torno do núcleo, será em volta do núcleo. Nós estudaremos apenas sobre o núcleo aqui nesta aula de hoje, tá, gente? Por quê? Falei lá no início. Porque o núcleo ele é o principal no processo de divisão celular. Então, para a gente entender o processo de divisão celular, a gente precisa saber o que tem no núcleo, de onde surge o DNA, de onde surgem os cromossomos. Não adianta só falar que a divisão celular é uma divisão de cromossomos que resulta em duas, três células irmãs. Não adianta eu falar isso sem que vocês tenham em mente o que é toda essa parte de DNA, de cromossomos, RNA, onde é produzido, tá? Então vamos focar aqui. Ainda falando sobre o núcleo, que nós vamos finalizar falando sobre o núcleo também, nós temos aqui mais de perto um núcleo bem grandão para a gente analisar. Olha só. Conseguem perceber que só a parte do núcleo tem muita informação? Aqui nós temos o retículo endoplasmático granuloso, tá? Ele é aquele retículo que fica lá do ladinho do núcleo. No slide anterior ele está de cor amarela, alaranjada, tá? Aqui ele está roxinho, confundem não. Isso daqui é o nosso retículo endoplasmático que fica em torno do núcleo. Esse daqui, ó, tá? Nós temos aqui a cromatina, que é uma massa que fica aqui dentro, ó, é uma massa, tá? Nós temos o nucleolo, que é uma proteção, essa bolinha redondinha aqui é o nucleolo, tá? É aqui que tem a parte mais interessante do núcleo, digamos assim, porque todas são extremamente importantes, tá? Por quê? Porque se faltar alguma dessa aqui, nosso núcleo fica com um problemão, tá? Aqui, essas bolinhas que temos aqui em torno do núcleo, tá? São poros. Esses poros são extremamente importantes para que haja uma troca de substâncias, tá, gente? Isso aí nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Nós temos aqui o espaço perinuclear, que é esse espacinho que tem aqui, ó, tá? Entre a nossa massa, a nossa cromatina, e entre a nossa membrana. Olha só no núcleo nós temos a membrana externa e membrana interna, tá? Só no núcleo nós temos duas membranas. Lembrando que membranas são proteções, tá? É uma camada, é uma proteção aqui ao nosso núcleo, a essa bolinha tão importante que é onde está o nosso material genético, tá? A membrana externa e membrana interna são chamadas de carioteca, para facilitar aí na hora dos estudos, ok? Olha só, vimos aqui as partes do núcleo, agora vamos voltar um pouquinho lá para a divisão celular. No processo de divisão celular, o núcleo ele passa por intensas transformações. Vocês percebem que aqui ele é sozinho, ele é individualizado, tá? Quando começa o processo de individualização, essa individualidade vai se quebrando. Quando eu falo isso, que vai se quebrando, se rompendo, é que ele deixa de ser somente um, ele passa a se dividir, tá? O processo de interfase, ele é o processo inicial. Quem lembra aí de divisão celular vai lembrar desse processo de interfase. Na interfase, o núcleo ainda não é dividido, ele ainda está bonitinho assim, desse jeito, bonitinho, organizado. Então, essa parte, nessa fase, que a gente consegue estudar o núcleo, tá? Vou falar também um pouquinho mais para frente como é feito o estudo deste núcleo. Quando o núcleo está assim, todo organizado,
bem situado, não está no processo de divisão, esse processo, essa fase dele é conhecida como núcleo interfásico, tá? Porque ele ainda não começou a se dividir, apenas isso. Carioteca. Vou pegar aqui a canetinha colorida. Carioteca, tá? Carioteca, eu falei para vocês, é a nossa membrana externa e membrana interna. É a nossa camada ali de proteção do nucleolo, que é a nossa massa aqui que guarda o material genético, tá? A carioteca, falando sobre ela, olha só, ela é o envoltório do núcleo, tá? É ela que vai proteger o nosso núcleo de diversas ações que podem acontecer na célula, ok? Tem uma membrana dupla. Por que dupla, Cauane? Porque a membrana externa e membrana interna são duas membranas, tá? Para proteger apenas o nosso núcleo. Nós temos aqui o espaço perinuclear, que é essa camadinha aqui, ó, antes da camada externa, tá? Nós temos a camada interna. Se eu pudesse, eu daria um zoom aqui para vocês, mas eu vou tentar mostrar. Nós temos aqui a camada interna, tá? Que é aqui do lado de dentro, tá? Interna. Nós temos aqui no centro o nosso espaço perinuclear e nós temos do lado de fora uma camada externa, tá? Tudo isso para proteger o nosso núcleo. E como eu disse para vocês, o nosso poro, esse poro aqui, né? Que está aqui na membrana externa, qual a função dele? É uma passagem controlada de moléculas, tá? Então, é o núcleo que vai controlar esse envio de moléculas, de substâncias para toda a célula,